Olá, querido, bom dia. Eu queria hoje compartilhar a palavra de Deus que vai mostrar a incorruptibilidade da palavra. Então esse estudo mostra na palavra aqui em 2 Pedro como ficar livre dessa natureza corrupta, corrosiva. Esse texto tem norteado meu coração, tem renovado a minha fé, e que você possa experimentar mais e mais de Jesus, do Espírito Santo, desse amor tão grande. Olha que texto magnífico. A gente tem que ler a Bíblia prestando atenção em cada palavra, né? E aí ele diz: pelo poder de Deus nos foram concedidas, olha só, o Deus que presenteia, que agracia, o quê? Poder. Que poder é esse? A matéria-prima de Deus é o poder, é a graça, né? O que ele concede? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O Evangelho, ele veio através de Jesus, né? Jesus é a expressão do Evangelho, o amor de Deus revelado para nos transportar desse mundo corrupto e corrosivo, para a gente ter uma vida que glorifica a Deus. Então, o que eu quero analisar? O que a gente precisa para viver num mundo tão complicado? A nossa estrutura é tão frágil. A Bíblia chega a dizer que é como uma fumaça, é como uma planta, que de manhã está bonita e à tarde ela seca e é jogada ao fogo. Mas, contrapartida, ele vai dizer que tem um poder que quer nos conduzir à vida zoe, a vida com Deus, a um propósito maior, e a piedade. A piedade é uma vida santa, uma vida pura, uma vida liberta, uma vida espiritual. A vida com Cristo não é apenas uma vida institucional, formatada por cargos e preceitos. Cada religião cria o seu, né? Mas é a vida com Cristo. É uma vida muito mais profunda. E ele diz que pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Cada palavra dessa enche meu coração e traz um conteúdo riquíssimo para a nossa reflexão, que a gente está pensando o propósito da vida, pensando onde buscar força para caminhar, onde vencer as batalhas, vencer as tentações, as complicações do dia a dia, né? Então, será que eu tenho experimentado do poder de Deus? O poder de Deus é um antídoto que vai e que veio desfazer o poder do diabo, o poder do pecado, o poder da maldição, o poder da corrupção. A gente, por natureza, já traz essa natureza maligna e a gente sabe, né? O dia que Deus mostrou a minha iniquidade, o meu pecado, a minha natureza caída, foi algo profundo e radical. Porque o homem, por si só, ele acha que ele é bom. Ele acha que todo mundo faz, ninguém é perfeito, ele sempre dá desculpa para o pecado. Mas é muito mais do que isso, é mostrar a necessidade de Jesus, de uma reconciliação com Deus, de um novo propósito. Enquanto o Evangelho de Jesus, da cruz, da morte e ressurreição não entrar e não fazer parte da nossa vida, a gente pode ter uma religião, mas a gente vive numa coisa muito esquisita, muito fracassada. Mas o poder de Deus é o que a gente precisa nesses dias. E eu queria desafiar você a clamar pela manifestação do poder de Cristo. A palavra diz que a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que nos transforma, o poder que opera. E a gente precisa desse poder, querido. Desde a hora que a gente levanta, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na nossa caminhada, porque muitas setas virão, muitas propostas, coisas que nos rodeiam, que se interferem na nossa vida. E sem o poder de Deus, ele está dizendo, Deus tem um poder disponível para você.
para você não viver mais no pecado, para você sair dessa angústia, dessa depressão, desse mal-estar que talvez o seu ex causou, a sua ex, o casamento que não deu certo. Quantas pessoas estão sofrendo porque o casamento não deu certo, né? O filho está envolvido com uma série de coisas, de pecados e maldades e perversidades. E muitos estão se sentindo tão fracos. Por nós mesmos nós somos fracos. E não precisa passar por tanta tribulação para se sentir fraco, né? Mas conhecer o poder de Deus, que Ele diz que conduz a vida e a piedade. O que vai nos conduzir a um propósito maior de vida e piedade não são as isenções do problema, até porque não tem como viver isento de problema, né? Você que tem seu comércio, você que é funcionário, você que é aposentado, e aí às vezes a gente fica achando culpado. Tem gente que está com a renda boa, tudo controladinho, mas tem uma crise ali. Tem outro que está com a renda em dificuldade, mas ele enfrenta também outros desafios, tantos desafios que aglomera na nossa agenda, né? Mas eu queria que você continuasse buscando em Deus desse poder que traz a vida e a piedade. O que me traz sentido para a minha vida hoje, para eu viver em paz, ter esperança, é conhecer a Cristo. E por isso, se a gente negligenciar a palavra, o poder, a comunhão, a oração, a gente entra numa turbulência, numa tribulação terrível, né? E ele vai dizer que o conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Há um chamado de Deus para a glória dele. Ser chamado por Deus é ser atraído em Cristo. Cristo, na cruz, ele mata o velho homem, ele tira essa natureza perversa. E na ressurreição, ele substitui e vencer a nossa vida, viver em nós, para a gente começar essa caminhada de santificação, né? Esse processo salvífico de santificação, de plenitude, de enchimento do Espírito, de libertação a cada dia, né? Com um propósito maior. A gente precisa dessa experiência com Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas ela vive uma vida tão rasa, uma vida sem propósito, onde que os problemas da vida, que não são fáceis, eu sei disso, mas supera, teoricamente, né, tudo. E na prática, né, porque desconhece o poder de Deus. E o que eu queria deixar com você é que mesmo diante de tanta luta e desafio, esse poder sobrenatural do Deus eterno é maior e precisa ser maior na minha experiência, ser maior no meu dia a dia. Senhor, me ajuda a dar mais atenção para o teu poder e para essa vida que o Senhor está me chamando. Porque a gente vive no nosso mundinho, né? E a vida, ela não é assim, do nosso jeito. A vida, ela tem seus altos e baixos. Então, ele diz que essa graça, essa glória é presente de Deus para nós. O que você precisa e eu, só Deus pode fazer. Precisamos nos abastecer desse poder. Que Deus ajude você a entender esse chamado, desse poder que conduz a vida e a piedade. A única forma de ser conduzido à vida de uma maneira diferente é a vida com Cristo. É a vida do Espírito em nós, adorando a Deus. Ele vai endireitar nossas veredas, ele vai acalmar o nosso coração, porque a gente fica se metendo em tanta coisa, priorizando tanta coisa, e aí a gente fica exausto, né? Cansado, exaurido, assim, trupiado. E Deus renove a sua vida e fala: Senhor, eu quero esse poder que me conduz à vida e à piedade, a um equilíbrio, a serenidade, para a gente ser liberto das nossas doenças, das nossas mazelas, provocada pela circunstância, pelo mundo e pelo pecado. Cristo levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e maldições e dispensou, ortogou, agraciou poder, vida e piedade. Quando você se sentir fraco, tem um lado bom, é que quando eu sou fraco, o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Lembre-se que tem um poder de Deus que está querendo conduzir você. E quando Ele está conduzindo, a gente vai encarar os problemas, a gente vai se arrepender, a gente vai começar de novo, a gente vai liberar perdão, a gente vai pedir perdão, a gente vai adorar a Deus
e a gente vai celebrar muito mais. Agora, sem o poder de Cristo na sua vida, sozinhos somos incapazes. Então o Evangelho é o Deus encarnado se revelando em Cristo, vindo habitar em nós através do Espírito Santo, para a gente caminhar nessa virtude muito maior do que tudo que o mundo, que o pecado propõe fazer. E tem feito esse estrago aí. As pessoas estão adoecendo, estão sofrendo muito, desesperadas. Sabe por quê? Falta experiência com Cristo, falta de olhar para o Senhor. Agora Ele está dizendo que Ele deu esse poder para nos arribar, para nos renovar. Leia a palavra, busque em Cristo, não abra mão dessa obra tão poderosa, regeneradora, transformadora, santificadora em Cristo Jesus. Qual é a identidade que vai promover a sua vida no mundo? A de Cristo ou desse sistema tão maluco, tão terrível? Eu tenho assumido em Cristo que eu sou uma nova criatura e eu vivo para a glória de Deus, tá bom? Deus te abençoe e te guarde com o poder sobrenatural das promessas divinas por aquele que te chamou das trevas para uma vida de comunhão. Vida em comunhão com Cristo faz a diferença, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz.